eu vou mostrar as melhores placas de vídeo para montar o seu PC Gamer. Fala pessoal, aqui é o Marcel do canal Barachutech e no vídeo de hoje eu vou selecionar os principais modelos de placa de vídeo de entrada que estão com o melhor custo-benefício do mercado. Eu vou fazer um comparativo entre esses modelos em relação ao seu desempenho e também o cálculo do custo por frame, para enfim vocês saberem qual é a melhor opção que caiba no seu orçamento. Mas antes, já carrega o dedo no like que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. Se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora pro vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças Owen originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. Para mais informações, confira os links na descrição. Um dos itens mais difíceis de escolhermos na hora de montar o nosso PC Gamer e também um dos mais importantes é a placa de vídeo. E atualmente também tem sido um dos itens mais caros, que dá mais ou menos aí metade do nosso orçamento. Então, para a gente escolher de maneira correta a nossa placa de vídeo, dentre várias opções que a gente tem aqui no mercado, eu selecionei para vocês algumas opções que eu considero de entrada que são mais baratas, mas que já entregam um desempenho muito bom para os principais jogos atuais, jogos mais pesados. Eu vou mostrar para vocês aqui o desempenho geral dessas placas de vídeo, o desempenho em jogos e também a relação de custo por frame, porque a gente tem às vezes um modelo mais caro que não necessariamente vai entregar um desempenho que seja de acordo com o que você está gastando. Então por isso que é importante você ter esse parâmetro aqui de comparação, porque às vezes você vai gastar muito mais caro numa placa de vídeo e também não vai ter o resultado de acordo com o seu investimento. E para me auxiliar nesses comparativos aqui, eu vou utilizar um site que é bem interessante, que é o Technical Seat. Esse site ele faz vários testes comparativos entre as placas de vídeo. Então ele faz testes de benchmark com os principais programas do mercado e também faz teste em jogos, que é o que mais interessa para a gente. Então às vezes você tem um resultado diferente em relação ao benchmark e em relação ao resultado dos jogos. Então ele faz um apanhado geral, mas também ele mostra individualmente esses resultados. A loja que eu escolhi para a gente selecionar os preços dessas placas de vídeo é a loja da Kabum, e eu vou mostrar para vocês os modelos e vou deixar também os links de compra dessas placas de vídeo, caso vocês tenham interesse, tudo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então a nossa primeira placa de vídeo, que vai ser a placa de vídeo mais barata, que vai servir de parâmetro para os demais comparativos, vai ser a RX 6600. Então essa placa de vídeo já é uma placa de vídeo muito boa, que você consegue rodar praticamente todos os jogos atuais em qualidade alta em Full HD, acima de 60 FPS. Eu tenho um modelo aqui muito parecido, que é RX 6600M aqui na minha máquina, e com isso eu posso afirmar para vocês que realmente é uma placa de vídeo muito boa, então ela dá conta aqui do recado, eu jogo em Full HD, então para mim ela já serve, e é uma ótima opção. Se você quiser rodar em configurações, em resoluções maiores, ela já não vai ter um desempenho tão bacana. Então o nosso primeiro comparativo vai ser justamente com a sucessora da RX 6600, que é a RX 7600. Essa placa de vídeo também ela é muito boa e atualmente ela está na faixa dos R$ 1.700. Porém a gente já teve preços aí bem mais baratos, na faixa de R$ 1.500. Então a gente pode contar aí com alguma promoção que possa baixar nessa faixa de preço novamente. Mas mesmo nos 1.700 ela ainda consegue ser uma ótima opção, que a gente vai conferir o porquê daqui a pouco, que a gente vai fazer aquele cálculozinho do custo por frame. Então agora falando sobre o desempenho geral
nos testes. Segundo o site Technical City, esse desempenho geral, que ele inclui os testes de benchmark e também os testes em jogos, apontou que tem um ganho de apenas 8%. Mas quando a gente vai para o quesito jogos, o desempenho ele é ainda maior. Então a gente já tem um ganho de aproximadamente 25% nos testes em jogos em relação às resoluções, né? Mesmo em resoluções mais altas, esse desempenho ele se mantém aí na mesma faixa de ganho. Então, no geral, ela custa aí cerca de 25, 26% a mais do que a RX 6600 e também a gente tem um ganho de desempenho aproximadamente igual, né? Então a nossa próxima placa de vídeo, agora já no time da Nvidia, a gente vai utilizar aqui a RTX 3060. Então o comparativo dos testes gerais que eu falei para vocês, né, que inclui benchmark e jogos, a gente teve um ganho de apenas 13%. Mas no quesito jogos em Full HD, esse ganho ele caiu um pouco mais, ele está na faixa de 10% apenas de ganho. Porém, se a gente vai agora ver resoluções maiores, né, que é o caso de 1440p e 4K, a gente já tem ganhos bem mais significativos, né? E isso daí surpreende. Geralmente nas placas da Nvidia a gente tem esse resultado realmente, né? Em resoluções maiores a gente vai ter um ganho mais significativo de desempenho. Também isso se deve à memória RAM, né, que a gente tem 12 GB de memória RAM, né? E no caso da AMD, ela mesmo tendo 8 GB, ela geralmente sofre, né, quando a gente se depara aí com resoluções maiores, né, nesses modelinhos de entrada. Mas agora em relação ao seu preço, né, infelizmente a RTX 3060 ela tá um pouquinho cara. Ela tá na faixa de R$ 1.800, que para o ganho de desempenho que ela tem aqui, eu não acho uma opção tão interessante. Vocês vão ver isso daqui a pouco com o cálculo que eu vou fazer aqui para vocês. Então agora a nossa última placa de vídeo vai ser justamente uma placa de vídeo também da Nvidia, que é a sucessora da RTX 3060. Então a gente tem a RTX 4060. Essa placa de vídeo ela também está numa faixa de preço aí interessante, na faixa de R$ 1.900. Então ela está mais ou menos na mesma faixa de preço que a 3060, porém o desempenho dela já é mais elevado. Então tivemos um ganho interessante já com a RTX 4060, tanto no quesito de testes gerais quanto nos jogos em Full HD, tivemos um ganho aí de aproximadamente 30%. E quando se trata de resoluções maiores, que é o caso de 1440p e 4K, tivemos ganhos aí ainda maiores, né, de desempenho. Tá? Então o resultado da RTX 4060 já demonstra que ela é uma placa de vídeo aí que está com um melhor custo-benefício do que uma RTX 3060 atualmente. Então isso daí vai ficar mais claro quando eu trazer para vocês agora o cálculo do custo por frame. Esse cálculo é um cálculo bem simples, então eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha com um gráfico que eu montei aqui para vocês, que demonstra como que ficou essa relação custo por frame desses 4 modelinhos de placa de vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Então, começando pela mais barata, RX 6600, ela é que tem um custo por frame menor aqui da nossa lista, tá? Então a gente pode perceber aqui, né, a diferença entre cada um desses modelinhos. Então a RX 7600 também tem uma relação custo por frame interessante, e aqui destoa um pouquinho mais das 4 seria a RTX 3060, que eu falei para vocês que na faixa de R$ 1.800 ela realmente está um pouco cara. Já a RTX 4060, por mais que ela tenha um custo por frame um pouco maior, eu já vejo ela como uma opção bem interessante, né, para quem tem um orçamento aí um pouco maior para investir, porque como eu falei para vocês, a placa da Nvidia ela já vem carregando aí um desempenho melhor em resoluções, né, de 1440p e 4K. Então, se você já quer arriscar esse tipo de resolução, eu considero que você tenha que investir numa placa de vídeo da Nvidia, né, se for esses modelinhos de entrada. Vai depender muito do orçamento de vocês atualmente, né? Então a gente tem uma diferença do primeiro modelinho, né, de 1.300 a 1.900, uma diferença significativa de R$ 600, né? Então por isso que eu falei para vocês que não adianta a gente indicar um modelo específico, esteja fora da realidade, né, do preço que vocês estão dispostos a pagar, tá? Então, se vocês quiserem saber outros modelos, né, que vocês consideram
uma opção interessante também. Vocês podem mandar aqui nos comentários, né, que eu vou fazer um cálculo por frame para vocês, né, se vocês quiserem, e vou também indicar algumas outras opções que caibam no orçamento de vocês, tá? Então esses modelos aqui já são modelos que eu considero melhores, né, mas tem alguns modelinhos mais baratos, né, para orçamentos mais modestos, né, também. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, e como contribuição eu só peço que vocês deixem o seu like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Um grande abraço e até a próxima.